TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando nosso programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, você que sempre está assistindo a TV Menorá através do Pão de Judá, através da TV Menorá também, que você possa estar agora abrindo o seu coração para todas as coisas que vamos compartilhar nesta noite, porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer no nosso coração toda vez que nós nos dispomos, toda vez que nós chegamos a Ele, né, com o coração aberto, para ouvir as suas palavras. E nesse programa nós sempre frisamos, né, que todos nós temos uma experiência com o Senhor e nós precisamos testemunhar do Senhor, testemunhar das coisas que o Senhor nos fez, porque isso exalta e glorifica o nome dele. E hoje então nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Edson Purper, que é de Cachoeira do Sul, mas que hoje reside em Novo Hamburgo, que começou sua caminhada faz muito tempo, né? Fazem 17 anos que o nosso irmão iniciou a sua vida com Cristo. Está desde o início da Igreja do Senhor Jesus, onde foi fundada. Acho que participou, né, de toda a fundação, toda a programação, todas as coisas no início desse mover. E nós queremos saber da sua história, de como Deus alcançou a sua vida e o que o Senhor operou. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Gostaria então de perguntar como foi o teu início com Deus, né? Faz muito tempo, creio que são grandes coisas que o Senhor realizou na tua vida. Como que Cristo chegou até ti? Bom, eu tinha uma eletrônica em Cachoeira do Sul, onde eu era muito, antes de conhecer Cristo, eu era muito estourado, explosivo, que eu me lembro que naquele dia eu estava em tribulação no casamento, né, com problema, e eu saí decidido de casa naquele dia de manhã, que ali eu haveria dar um basta no casamento, porque era briga todos os dias, né, da minha parte, né, e eu me estava trabalhando e buscando, porque naquela altura eu não sabia para que lado correr, para que lado ir. E eu estava sentado na minha mesa de trabalho e pensando o que fazer, como fazer. E eu me lembro que eu estava pedindo socorro, mas dentro de mim, né, para resolver aquela situação. Porque eu não queria sair de casa, porque eu tinha um filho pequeno na época, que hoje ele está com 21, né? E eu me lembro que um rapaz chegou no balcão, na época o nome dele é Jorge, né? Que hoje ele é meu compadre, né? Padrinho da minha filha, da Amanda. E eu me lembro que chegou aquele rapaz no balcão e que queria falar comigo. E eu, naquele momento, eu não estava com vontade nenhuma de conversar com ninguém, porque eu estava muito atribulado. Mas eu, com educação, fui atender ele, porque o meu funcionário disse para mim: tem uma pessoa querendo falar contigo. E eu atendi aquela pessoa, ele se apresentou, deu o nome, e ele disse que o Senhor tinha mandado ele lá. Aí eu vi assim que a resposta tinha vindo, né? Porque eu não tinha falado para ninguém a situação. E ele disse que o Senhor tinha inquietado ele na rua, que era para me procurar. E ele falou do Senhor para mim, me convidando para ir na igreja. Só o que ele disse para mim. Na época era na sede dos contabilistas, era a Donep ainda. E eu fui. Cheguei em casa. Mas quando eu cheguei em casa para convidar a minha esposa para ir, eu já cheguei com outra mente, nem pensando mais em separação, pensando em mais nada, porque eu cheguei em casa e convidei ela. Me convidaram para ir num culto hoje e eu tô te convidando para ir junto. E a gente foi. Depois daquele dia, a gente viu assim que eu até me endureci, né, nos primeiros dias, né. Mas a minha esposa já ficou mais aberta, né. Mas eu me endureci um pouco ainda para resistir, mas eu notava assim que quando eu dizia que não ia mais,
quando eu vi, eu estava lá dentro de novo, né? Porque aquilo começou a se tornar parte, né, da minha vida e começou a mudar, né? Eu comecei a ver que é aquilo que eu procurava, né? Porque eu era luterano e tudo aquilo que eu ouvia ali eu não tinha visto nem ouvido em lugar nenhum, né? E vi que aquilo mudou a minha vida, mudou meus pensamentos, né? Minhas atitudes, né? Claro, eu continuo hoje ainda, uma pequena barreira ainda, né? Mas eu vejo que Deus alcançou muito já dentro de mim, né? Muitas coisas que me preocupavam, coisas que me incomodavam, né? Aquilo foi caindo com o passar dos tempos, né? Eu tinha muita amargura de pai, amargura de mãe. Eu tinha amargura de familiares que me prejudicaram, que me diziam coisas para mim, né? Que com o passar do tempo eu fui vendo que eu tinha que perdoar, né? E aquilo ali que me alegrou, né? Porque eu nunca tinha ouvido ou visto alguém chegar e dizer para ti que tu tem que perdoar, né? Sempre. E aquilo para mim, eu botei aquilo no meu coração, não interessasse se eu pisei ou não pisei na pessoa, ou se alguém pisou em mim, eu sempre procurei pedir perdão para todos e consertar com todos os meus familiares, mediante o momento que eu ouvi a palavra daquele dia em diante. E outra coisa que eu vi assim, que com o passar do tempo, assim, ó, eu me lembro que um dia eu fui trabalhar e depois de algum tempo eu comecei a passar mal no serviço. Comecei a trabalhar e consertando os aparelhos e começou a vir na minha mente muitas lembranças do passado, coisas que me incomodaram, que aconteceram na minha infância. E eu me lembro que eu olhei para o meu funcionário e disse que já voltava, que ele assumisse meu lugar ali e cuidasse para mim. E fui para a igreja, que eu senti que eu tinha que ir no pastor. E ali o pastor, ele olhou para mim, eu comecei em desespero a chorar, porque eu comecei a lembrar coisas do passado em questão ao meu pai, minha mãe, né? Porque o meu pai era uma pessoa ele não era muito manso, ele era muito brabo, e eu me lembro que quando ele tinha problema com álcool, e ele não sabia, ele espancava, ele batia muito forte, e comecei a ter lembranças do passado, de coisas do jeito que ele batia em mim, que ele batia com manga, tudo que tinha pela frente, e aquilo criou dentro de mim, assim, aquele momento, eu não sei se foi uma ira ou o que foi, que eu procurei o pastor e o pastor me mandou eu conversar com uma irmã. E o momento que eu comecei a conversar com aquela irmã, naquele momento, comecei a botar tanta coisa para fora que eu nem imaginava que eu tinha dentro de mim. Que o momento que eu terminei de falar tudo que eu tinha para falar, eu notei assim que houve um fardo das minhas costas, saiu muito pesado, porque eu carregava aquilo há muito tempo, né? Por muitas amarguras que eu tinha com meu pai. Que antes, até perdoei meu pai, né? Antes dele falecer, eu não conhecia Cristo, não tinha noção de Deus, né? Nunca tinha falado com Deus. E meu pai me procurou e me pediu perdão por tudo o passado, tudo que ele tinha feito de errado. E eu, na minha ignorância, assim, eu não tinha noção, eu perdoei ele, tudo, né? Aí hoje eu vejo, assim, que aquilo foi o Senhor, né? Antes de recolher ele para ver um concerto com ele, né? Porque logo após o concerto, os 30 dias, ele faleceu, né? Ele, depois, com o passar dos anos, por causa dessas situações que eu tive no passado com ele, aí eu aprendi que tudo que ele fez comigo, das atitudes, das formas que ele agiu comigo, não só comigo, com meus irmãos, eu comecei a ver que não era ele, aquilo era o inimigo que tomava conta dele, porque aí eu comecei a ver que o pastor falava que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim com os principados e potestades, né? E aí eu vi que aquilo que agia nele, né, era o inimigo. E passado mais uns tempos, eu tive um problema com um irmão, né, que ele é mais novo que eu, e o nome dele é Guilherme, e nós éramos muito amigos, eu e ele, mas com o passar do tempo a gente se criou um clima entre nós dois, que
eu não entendi. E eu me lembro que fui na época a igreja fazia reuniões em Gramado, que faziam os encontros lá, e eu me lembro que eu fui. No primeiro encontro até não, eu fui mais, era novidade para mim, fui mais para passeio, né? Porque a gente tem noção. Mas o próximo eu me lembro que eu fui e eu vi que o Senhor falou comigo, que eu estava gravando, filmando o encontro, o evento, e o Senhor falou comigo lá, porque eu estava filmando e eu vi que uma pessoa levantou no palco e estava pregando. E do nada ele disse que tinha uma pessoa naquele local que há vários anos não perdoava um familiar seu e que o Senhor estava dando oportunidade naquele dia, porque ele estava amarrado, ele estava preso numa situação com Satanás, que o Senhor estava me dando a oportunidade de perdoar, procurar ele, consertar com ele. Se eu não tomasse aquela situação, se eu não resolvesse aquilo ali, o Senhor foi nitidamente, disse que ele ia me manter na mesma situação. E na hora eu comecei a ver assim, passou um filmezinho assim, porque quando eu vi que era comigo, passou um filme na minha mente assim, porque o meu irmão estava na rua, separado da esposa há mais de 4 anos, longe dos filhos, e eu comecei a ver assim que aquilo ia ser doloroso para mim, né? Porque muitas vezes a gente perdoa, que eu creio assim que naquele momento foi aquele momento que aconteceu, porque eu fiquei com medo, né? Porque eu comecei a me enxergar, comecei a ver tudo aquilo na minha vida. E eu vi que aquilo não era nada bom. E eu olhei para a vida do meu irmão, e olhei para a minha vida, para a minha estava boa, e a dele estava ruim. Porque eu não conversava com ele, mas eu via ele na rua. Morava em lugares com prostitutas, né? Comia quando, bem dizer, vamos dizer, quando tinha. Aí eu comecei a ver assim a situação dele. E eu me lembro que eu desci, eu fui embora. No outro dia eu posei lá ainda, no outro dia eu vim embora para Cachoeira. E eu me lembro que eu cheguei em Cachoeira e eu me esqueci no outro dia daquela situação toda. Aí o meu funcionário não foi trabalhar e eu fui atrás dele na segunda. Aí ele, uma pessoa do mundo, olhou para mim e disse... Depois eu perguntei por que ele não apareceu no serviço, ele conversou comigo, ele estava com problemas, né? Virei as costas, eu disse, tá, te espero amanhã. Aí ele olhou para mim e disse, quando é que tu vai perdoar teu irmão? Aquilo me chocou assim na hora, porque eu tinha esquecido. E ele não estava no encontro, ele não sabia de nada. Deus usou aquilo para te lembrar. E aí eu pensei, eu disse assim para ele, se ele aparecer aqui, tu pede para ele, diz para ele lá na oficina que eu quero falar com ele. E ele, tá bom. Quando eu cheguei na oficina para trabalhar, o rapaz chegou lá, o meu irmão, né? Aí ele entrou porta dentro, ele fumava. Eu levei um susto porque foi rápido. E ele olhou para mim e perguntou o que eu queria. E eu olhei para ele e eu disse para ele que eu queria consertar com ele. E na hora ele olhou para mim, consertar o quê? Eu disse assim, não, consertar o que aconteceu no passado, todos os nossos problemas. E aí eu falei para ele que eu estava seguindo uma igreja e que o Senhor tinha me constrangido a respeito disso, né? E ele olhou, não, para mim tudo bem, mas tu sabe que o errado é tu. E começou a jogar pedras em mim, né? Mediante tudo que aconteceu no passado. E eu, dentro de mim, eu dizia que não, mas não é verdade, eu não fiz nada disso. E quando eu fui abrir a boca, eu senti do Senhor, cala a boca, fica quieto, escuta, aceita e perdoa. E mandou ficar quieto, eu fiquei quieto. Ele falou tudo que tinha para falar e disse um monte de coisa para mim.
E aí, quando eu vi que ele não tinha mais o que falar, eu olhei para ele, tá, eu aceito tudo que tu tá me dizendo. Agora eu quero saber, tu me perdoa? Aí ele olhou para mim, sim, eu te perdoo. E veio chorando e me deu um abraço, né? Aí eu vi assim, quanto Deus nos ama, né? E quanto o diabo faz coisas contra Deus na nossa vida para nos destruir. Porque quando eu conheci Jesus, eu estava na Donep ainda, no começo. O Senhor me deu uma palavra, e eu não conhecia a Bíblia, não conhecia nada ainda. Que quando a primeira palavra que eu abri, o Senhor me deu João 10:10. Foi a palavra que eu me converti. Que ali o Senhor mostrou para mim, né, que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, né? E na segunda parte o Senhor disse que mais eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. E eu vi o que o diabo fez na minha vida no passado, né? João 10:10 mostra tudo, né? Porque a minha família era destruída, né? Ele destruiu tudo. Porque eu perdi a mãe cedo, o pai, tive que criar 2 irmãos pequenos, né? Sem ter condições nenhuma, né? E hoje, graças a Deus, eu vejo assim, né, que o Senhor sempre dizia para mim lá atrás, assim, muitos diziam para mim também, que cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. E hoje os meus irmãos, somos entre 4 irmãos, mas onde 2, eu e mais um, ainda continuamos com o Senhor, mas todos aceitaram Jesus. Todos aceitaram, se batizaram, né? Mas 2 continuam na obra, né? Que é eu e o meu irmão Sandro, que é em Caxias do Sul, que é lá no Monte Carmelo, que é uma bênção, né? Que é outro que aceitou Jesus, assim, porque a gente era uma família, vamos dizer, uma família de busca-pé, né? 4 irmãos problemáticos. E eu me lembro que o Sandro também foi um outro caso assim que Deus fez uma obra muito grande. Porque o Sandro, eu morava próximo à igreja há um tempo atrás, ali na Júlio ali, 2 quadras da igreja. E eu me lembro que o Sandro me ligou, era outro que não aparecia muito, ele morou muito tempo no Rio de Janeiro, São Paulo. E quando ele veio embora, ele foi morar em Caxias. E aí tivemos um atrito, eu e ele, no passado. E ele me ligou dizendo que ia tirar uns dias na minha casa. E eu até me tomei por surpresa, porque ele não me ligava nunca. E fui para casa, falei para a Lúcia, olha, o Sandro está vindo aí com a mulher. E ele ligou e disse, eu estou indo aí para comprar um carro, eu quero que tu me dê uma mão. E eu... prontamente, eu disse, não tem problema. E ele veio, né? Chegou tarde na madrugada e amanhecemos conversando na cozinha. E aí, no outro dia ele foi no mercado comprar umas coisas e eu me lembro que ele comprou um engradado de cerveja, latas. E eu, na minha geladeira, eu tinha... porque no passado eu andei bebendo muito. Por causa das amarguras e depressões, eu entrei para dentro da bebida. E eu determinei que dentro da minha geladeira não entrava nada de álcool. Mas eu nunca tinha falado para ele isso aí, nem falei quando ele chegou. Nem me lembrei assim, né? Não tomei por... E ele foi no mercado e comprou. Quando eu abri a geladeira para pegar uma água, tinha aquelas latas lá dentro. Eu olhei para aquelas latas, só fiz a pergunta assim, de quem é isso aqui? Aí ele olhou para mim com os olhão, é minhas. Eu disse assim, olha, eu não deixo álcool na minha geladeira, mas como faz tanto tempo que eu não te enxergo, eu vou permitir. Mas eu tenho para dizer para ti que tu não vai conseguir tomar uma delas, nenhuma. E ele riu. E ele disse, capaz. Eu disse, não, tu não vai conseguir tomar. E eu preguei para ele naquele dia. Falei de Deus, eu e minha esposa ficou com a esposa dele. Começamos a falar de Deus, falar da igreja, tudo. E aquilo bateu uma curiosidade muito grande nela, na mulher dele. Ele já ficou mais quieto. E aí ela falou que não era casada, que ela queria casar, que ela tinha vontade, era o sonho dela. E na mesma hora eu me lembro que eu disse assim, isso nós temos tudo de graça na igreja.
Aí ela olhou, capaz, mas cobram para um casamento. Eu disse, não, aqui é de graça e tem direito a tapete. E ela olhou para mim, não pode, se tem eu quero. E eu disse, vai ter o casamento então, se tu aceitar vai ter esse casamento. E o meu irmão, ele ficou meio incrédulo, ele botou um pé para trás, ficou me olhando assim, mas não é bem assim. Eu disse, não, é assim, com o Senhor é assim. E ele disse, não, mas eu estou indo embora. Eu disse, não, mas tu volta semana que vem, que era a virada de ano, e eu vou te esperar. Mas antes de tu fazer isso, nós vamos para a igreja, vamos fazer uma oraçãozinha. Aí ele orou. Eu me lembro que ele orou, fez a oração do novo nascimento, e ele foi embora. Mas mediante tudo aquilo, a cerveja ficou ali. Ele não tomou. E ele foi embora, comprou o carro, né? Foi embora. Na outra semana ele voltou, chegou 3 horas da manhã em casa, na minha casa. Eu me acordei, abri o portão, conversamos. Ele sentou. Mas no meio da semana, antes dele chegar, ele ligou para mim. Vem cá, essa história de casamento é sério mesmo? Eu disse, sim, é sério. Não, é porque eu tô na loja, aqui na joalheria, para comprar os anéis, as alianças. É sério mesmo? Senão eu já tô indo embora. Você não pode comprar, que é sério. Aí ele comprou, mas ele tava assim... Ele não tava crendo naquilo ali, né? Quando ele chegou, ele mostrou as alianças. Eu disse, então tá, amanhã tem casamento. Aí ele me olhou, ele ficou meio em dúvidas ainda, né? A mulher faceira, ela bem faceira, né? Aí eu conversei com o apóstolo, que era o pastor na época. Ele chamou o irmão Sandro para fazer o casamento. O seu Avelino para fazer o batismo e quebra de vínculo, que ele não sabia de nada daquilo. E eu, sábado de manhã, ele chegou numa sexta para um sábado. E sábado de manhã eu fui trabalhar e botei ele no carro, larguei ele na igreja. E aí eu mandei ele pegar um calção e uma camiseta, uma toalha. Ele disse, tá, eu vou casar, eu vou tomar banho. Eu disse, não, faz e não questiona. Aí ele ficou me olhando, mas não entendeu. Aí ele e a mulher, os dois, a Lúcia emprestou, se não me engano, uma roupa para ela pegou e foi, larguei eles na igreja, larguei no seu Avelino, tá nas tuas mãos, só me larga, pronto. E ele ficou ali, não entendeu nada, e ali falaram de batismo, pregaram para eles, né, tudo. Eu sei que ele chegou na minha oficina, que era uma quadra e pouca da igreja, e disse que tinha se batizado, mas ele lembra que ele já tinha batizado quando era pequeno, e ele não tinha noção, sei lá, consciência do que era aquele batismo, né? Aí a gente conversou, né, que no passado ele não se lembrava de nada daquilo, aquilo ali foi coisas de homens, né, porque não tinha consciência do que era certo e errado, conversamos bastante, né, e ele aceitou até o que foi feito. Aí eu disse, fizeram a quebra de vínculo contigo? Fizeram lá o horário comigo, tudo, né? Ele não estava entendendo ainda. Aí quando foi à tardinha, nós fizemos o casamento, o irmão fez lá, fizemos uma festinha para ele, que logo ele foi para Caxias, voltou na segunda-feira, e logo o Senhor colocou ele numa obra muito grande lá, né? E tanto que o pastor que estava lá ligou para mim de volta depois de uns 30 dias, perguntou se eu não tinha mais uma ovelha igual aquela, que já foi tosada, desvermificada, já foi curada de todas as feridas, que estava pronto para fazer a obra, que ele não precisou fazer nada, né? Mas é que a gente sabe que é Deus que faz tudo, né? E Deus, ele tem os seus escolhidos em todos os lugares, né? E ele prepara tudo, né? A gente só é um vaso, né? Como no começo ali, o Senhor, eu creio assim, que me usava muito fazer grupos no interior também, onde havia muitos batismos em arroios, né? Assim como o Senhor também, uma vez eu fui visitar um tio no interior, de Encruzilhada do Sul, tio Patrício. Bem, agora vai ser uma outra longa história, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e fique esperando aí que o nosso irmão tem muitos testemunhos, muitas curiosidades, e você fica aí então com os nossos comerciais e nós já voltamos. Janela do Céu.